Olá, então, alunos de CEP, Sistemas Elétricos de Potência, nós vamos para mais um vídeo, né? Nesse vídeo nós vamos discutir um pouco sobre a geração hidroelétrica, certo? Bem, então vamos lá, né? Primeiro então, a gente vai ver uma introdução, uma definição primeiro de matriz energética, o que ela é, qual que é a importância da matriz energética. Depois a gente vai entrar na energia hidrelétrica propriamente dita. Em seguida, nós vamos ver um pouco sobre as grandes hidrelétricas, depois PCH e CGHs, que são uma outra categoria de hidrelétricas, e por último, nós vamos ver outros tipos de usina hídricas, que são as hídricas alternativas. Bem, então, nós já estudamos transmissão, né, distribuição de energia e os organismos reguladores. Então, nós vamos iniciar o estudo da geração de energia a partir de agora, certo? Originalmente, vocês vão fazer uma dinâmica com esse assunto, mas infelizmente, né, devido à nossa condição atual, nós vamos deixar essa dinâmica e vamos ver outro método de avaliação para esses conteúdos, certo? Bem, então primeiro o que é uma matriz energética, né? Matriz energética é uma relação de fontes de energia utilizadas por um determinado ente. Na verdade, tipo, a matriz energética são as fontes, tá? A gente diz que é uma relação de fontes, mas na verdade ela mesma são essas fontes de energia, certo? A gente só relaciona elas e vê como é que elas são distribuídas, mas a matriz energética é a composição dessas fontes, né? Como é que é composto a, a energia, certo? Então, existe uma matriz energética de uma casa, por exemplo, numa casa a gente usa uma maior parte da energia elétrica, uma parte é gás de cozinha, enfim, são tipos de energia, não necessariamente precisa ser elétrico, né? Mas são tipos de fontes de energia. Na indústria tu pode ter também gás, pode ter carvão, pode ter a própria petróleo, né, combustível de forma geral, a própria eletricidade e de um país, certo? Nós vamos analisar especificamente a questão da matriz energética do país, tá, do Brasil, olhando sobre o sistema elétrico. Existe a matriz energética geral do país e a matriz energética do sistema elétrico. E dentro do sistema elétrico existem dois tipos de matriz energética. Existe a matriz energética de capacidade instalada e a matriz energética de produção energética. O que é isso, né? Matriz de capacidade instalada é o total de potência instalada de uma determinada fonte, ou seja, ela é em megawatts, né? E produção energética é o quanto que cada fonte realmente produziu de energia, então é megawatt-hora, certo? Então, energia, pessoal, e potência são coisas diferentes. O pessoal se confunde muito, a gente sempre volta nesse assunto porque é muito fácil do pessoal se confundir, tá? Potência é a taxa de conversão de energia por unidade de tempo. Energia é a grandeza escalar que caracteriza um determinado sistema físico. Ela pode ser potencial, né, energia armazenada, ou cinética, que está convertendo um sistema físico em outro, certo? Então, energia está relacionada com consumo. Consumo, certo? Já a... Vou pegar uma cor mais bonita aqui. Já a potência é com demanda, certo? Então, para exemplificar, né, vamos pensar numa lâmpada. Essa lâmpada. Vamos dizer que essa lâmpada seja uma lâmpada de 25 watts. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa lâmpada, ela converte isso a potência. 25 watts é a potência da lâmpada. Essa potência significa o seguinte, que ela está transformando 25 joules de energia elétrica em 25 joules de energia luminosa a cada segundo. Ou seja, em um segundo, uma lâmpada de 25 watts transforma 25 joules de energia elétrica em 25 joules de energia luminosa. É isso que ela está fazendo. Quanto maior for a conversão de energia, maior vai ser essa potência envolvida. Então, por exemplo, um motor de 10 kW, ele converte 10.000 joules de energia por segundo. Ele é muito mais potente do que uma lâmpada. A gente tem a ideia que é mais forte, não é mais potente. Certo? Provavelmente, né, ele vai conseguir fazer mais torque, mais velocidade, enfim, daí vem a questão da força. Né? Mas quanto maior a potência, mais energia é convertida de uma forma em outra. Né? E energia elétrica caracteriza o sistema elétrico, energia luminosa, o sistema luminoso. E as duas são energias cinéticas, ou seja, elas fazem esse movimento, né, de energia. Certo? Bem, então, energia
e potência são coisas diferentes. Existe uma matriz energética para energia, que é a da produção energética, e uma matriz energética de potência, que é a capacidade instalada, certo? A matriz de capacidade instalada, ela normalmente está ligada com o que eu tenho disponível, certo? Ela seria antes, digamos assim. Então, essa de janeiro de 2020 é o que a gente tem disponível nesse mês. Então, por exemplo, né, a gente tem 63,3% da nossa capacidade instalada em energia hidráulica, 25,1% em capacidade térmica, 8,9% em eólica e 2,7% em solar. Mas isso que a gente tem, toda a capacidade nossa instalada, né, a gente tem esse percentual de cada tipo de energia. Tá? A gente tem instalado aproximadamente 160 gigawatts, tá, no Brasil. Então, o Brasil, no máximo, atende essa demanda de 160 gigawatts. O recorde histórico é 91, aproximadamente, gigawatts. Tá? Só que assim, né, dependendo da época do ano, esse 91 gigawatts a gente vai conseguir fornecer toda essa potência ou não. Né? Mas, idealmente, é isso que tem instalado no nosso país na melhor condição possível. Certo? Produção energética. Aqui é produção energética, não é capacidade instalada, tá? Tem um erro. Nos slides lá de vocês eu vou deixar corrigido isso. Bem, já a produção energética realmente foi produzida, tá? Isso no mês específico de dezembro de 2019. Em dezembro de 2009, 69,9% da energia de fato produzida, né, foi hidráulica. 10,7% foi de fato eólica. 1% foi solar, que solar sempre vai dar menos, muitas vezes, porque 2,7% é instalado, mas deu 1% solar. Já eólica, 8,9% tem instalado, né, mais 10% gerado. Hidrelétrica, 103,3% instalado, mais 69,6% gerado. Já a térmica deu 18,7%, porque dezembro é um mês úmido. Normalmente em dezembro a gente já tem bastante chuva, então a gente costuma usar sempre a hidráulica, certo? E daí a gente aproveita. Se tem geração eólica, a gente vai ligar a geração eólica. Se tem geração solar, a gente vai ligar a geração solar. Se tem biomassa, a gente liga a biomassa. E assim por diante. Na falta, né, de outras fontes de energia, a gente liga as termos. Então a gente pode ligar termo a gás, termo a carvão, termo a petróleo. Né? Tem uma ordem específica para ligar essas termas. Certo? Mas basicamente, né, a gente vai usando as nossas energias. Então isso é o que a gente gerou, né, produziu para depois posteriormente consumir. Certo? E dessa geração, a maior parte veio de fontes hídricas. Então, energia hidrelétrica, né, que é o principal tema dessa aula. Basicamente, na energia hidrelétrica... isso que não trouxe a figurinha. Achei que eu tivesse a figurinha da hidrelétrica. A gente tem energia armazenada num reservatório. Né? Abre-se a comporta abre, a água passa. Aqui tem uma turbina, gira o gerador e manda para a rede elétrica. Certo? Existem 3 tipos, né? Existem várias formas de classificar a energia hidrelétrica. Então, existe a energia elétrica, por exemplo, quanto à vazão d'água, ou seja, como que a vazão é regulada. Então, a gente tem energia fio d'água, tá? Em que a gente não usa reservatório de contenção. Eventualmente, a gente pode criar algum reservatório só para regulação, armazenamento, tipo, mas não assim, armazenamento grande, só para realmente fazer um desvio da água, facilitar a passagem dela. Tá? Mas reservatórios de armazenamento não são usados em energia fio d'água, só com reservatório, certo? Utilizam barragens para fazer um grande reservatório. E existe a usina de armazenamento bombeado, que no Brasil é quase muito rara, né? Usina reversível, que é a usina que você tem 2 reservatórios, um em cima e embaixo, aí você bombeia de volta, energia para cima, você gasta energia para bombear ela de volta. A vantagem, principalmente na Europa, em outras regiões, que é assim, não bastante, mas você tem um certo uso dessa energia, porque quando eu preciso de muita energia, eu tenho disponível um reservatório, né? E quando eu estou com excesso de energia, eu aproveito para bombear de volta para cima. Basicamente, essa é a utilidade dessa usina. Né? As usinas com reservatório elas são muito úteis para o sistema porque elas diminuem a dependência de condições sazonais, certo? Porque assim, a fio d'água, se o rio seca, eu não tenho como usar, né? Já a de reservatório não. A de reservatório o rio pode secar, mas eu continuo podendo usando essa usina, né? Porque o rio não vai secar, eu tenho um reservatório ali para garantir que eu vou ter água, certo? Bem, então quanto à queda da água, então a primeira classificação é quanto à vazão da água, escoamento da água. A segunda é quanto à queda da água, ou seja, a altura da barragem.
se tiver barragem ou não, enfim. Então, a usina vai ser baixíssima se ela tiver até 10 metros de altura. Ela vai ser baixa entre 10 e 50, média entre 50 e 100 e alta acima de 100, certo? Quanto à potência gerada, essa é a classificação mais importante, tá, pessoal? Até teve uma norma bem atual, tá? 865 de 10 de março de 2020, tá? Muito atual, que eu não sei se eles vão cometer algum erro nessa norma, ela está meio confusa alguns pontos. Eles tentaram simplificar algumas coisas com essa norma, já tinham feito alguma mudança no passado, em 2017, mas, enfim, né, pela norma atual, então se classifica como central geradora hidráulica ou hidrelétrica, né, as centrais com potência inferior a 5.000 kW, ou seja, 5 megawatts. Então, até 5 megawatts você tem uma central geradora hidráulica. Daqui a pouco a gente vai estudar mais sobre ela. De 5 a 30, e a norma assim é meio confusa, mas a princípio ficou 30, não 50, tá? Queriam mudar para 50, acabaram deixando 30. A PCH. E a PCH antes era 3, agora são 13 km² de área. E agora as barragens é no máximo 10 metros de altura, tá? Só para regularizar a água, né? Então isso é uma PCH, certo? Pequena central hidrelétrica. E tem as UHEs, que são as usinas hidrelétricas de energia, né? Que elas possuem reservatório com área maior que 13 km² e potência superior a 30. E aí tem uma subclassificação, as até 50, né, megawatts tem um certo tipo de licenciamento, a partir de 50 tem outro, tá? Para as UHEs. Perdoem a letra, pessoal, hoje ela está bem ruim. Bem, então as grandes hidrelétricas, as usinas hidrelétricas de energia, né, as UHEs, o Brasil possui 217 UHEs, né, que correspondem, eu vou depois corrigir esses erros nos slides de vocês, tá, a praticamente 103 gigawatts, tá, praticamente 103 gigawatts de energia são em UHEs, certo? E que representa 59,7% da capacidade instalada. Esses aqui são os dados mais atualizados, tá? Os dados lá aqueles dados lá da matriz energética também são bem atualizados. Eu peguei os dois no mesmo documento. Enfim, né? Isso é capacidade instalada, ou seja, o quanto a gente tem instalado, essa potência, megawatts, certo? Então a nossa principal fonte de energias... Ah, tá, porque isso aqui é só HI, não é hidrelétrica como um todo, também tem a PCH junto, né? Já no ano de 2009 inteiro, tá, como um todo, a energia hidrelétrica foi responsável por gerar 401,969 gigawatt-hora de energia. Para vocês terem uma ideia, uma casa, normalmente a gente consome ali, sei lá, entre 100 e 200 kWh de energia. Isso daqui é 401 terawatt-hora de energia. Foi tudo que a energia hidrelétrica gerou no país. Então, se uma casa é 200k, né, 401 tera seriam isso daqui, né? Então, se for 100, a gente alimenta, sei lá, bastante casas, né? Muitas coisas. Até mais 3 zeros ainda. Então, é muita coisa, muita energia. Tá? Só de energia hidrelétrica. Beleza? Bem, as maiores usinas do país, então, são Itaipu, Belo Monte, Tucuruí, aí depois que são acima de 8 GB, né? Belo Monte, assim, no máximo é 11 GB, só que às vezes é a maior usina nacional, né, unicamente nacional do mundo. Até a China está construindo uma de 15 GB para ficar só na China, então, enfim. Tem Três Gargantas também, que é 22 GB na China. Tá? Mas aí tem Itaipu, que é 14 GB, que também é a maior usina em produção energética do mundo. Né? E a gente tem outras também grandes, né? Giral, Santo Antônio, são as usinas do Rio Madeira, né? Que deram toda uma polêmica também na construção delas. E a Solteira, Xingó, Paulo Afonso e Jatobá, certo? As maiores usinas hidrelétricas do país. E entre as maiores usinas de todos os tipos, né? Bem, as três principais usinas hidrelétricas então são Itaipu, que é binacional, Tucuruí e Belo Monte, certo? Essas usinas correspondem a 22% de toda a capacidade instalada do país. Tá? Então, de tudo que o país tem, praticamente mais de um quinto de toda a capacidade instalada nossa vem dessas três usinas. Tá? É muita coisa. Então,
Itaipu, né, tem 14 GB, 20 unidades geradoras. Em 2016, ela sozinha produziu 103 terawatt-horas de energia. Sozinha, foi o recorde. Tá? O custo de construção dela foi 17,5 bilhões de dólares, atualizado para valores de 2016. O custo de instalação foi 851 dólares por quilowatt-hora. Muita coisa. Mas assim, é um custo relativamente baixo, né, comparado com algumas outras usinas. Mas é um custo relativamente, é alto, mas assim, relativamente baixo comparado com outras usinas. Até porque a potência é muito alta da Itaipu. Né? Ela demorou cerca de 10 anos para ser construída. Tem um reservatório de 1.350 km². Tá? Pra vocês terem uma noção, a cidade de Jaraguá do Sul tem algo em torno de 400 km². Tá? Então, o município todo, né? Não só a cidade, todo o município. Então, aqui dá mais de 4 Jaraguás do Sul, só o reservatório de Itaipu. A extensão da barragem é... A extensão é comprimento, né? Quase 8 km. E a altura é de 196 metros. Certo? A velocidade é bem baixa, né? 92,3 RPM. Fica no Rio Paraguai. Então, uma foto de Itaipu, né? Destaque de como é que é, se vocês depois quiserem dar uma olhada com mais detalhes que tem em cada parte, como é que é a casa de força, né? Vem a água, ela cai, como é que ela funciona certinho. Aqui um pouco do reservatório Itaipu, uma vista frontal, né? E uma vista do tamanho dele se espalhando. Um pouco sobre as peças da turbina, né? Também se vocês tiverem curiosidade depois vocês dão uma olhada, que é a turbina dela quando foi colocada, né? A turbina vista de baixo. E aqui está uma adutora dela também. E a fator de capacidade operativa, que é mais ou menos quanto que ela aproveita da energia dela, tá? Então, é relativamente alto. Poucos são os anos que ela não consegue, tem muita seca, né? Que dela não consegue trabalhar perfeitamente, mas se não, ela consegue trabalhar bem, tá? Porque a usina de Itaipu, ela também trabalha a fio d'água, apesar de ela ter um reservatório enorme, tá? Então, se por acaso tem muito seco, ela vai sentir mais o impacto, não é como o Tucuruí. Tucuruí não sente impacto, até sente, mas assim, muito menos. Tucuruí tem 8,37 GB, tá? Mas o reservatório do Tucuruí é mais que o dobro do de Itaipu. Então, ela tem muito menos, sofre muito menos com impacto, né? E assim, os 10 anos iniciais ela era uma usina de 4 GB, em 2016 foi finalizada a obra e foi para 8,37 GB. O custo total é 9,5 bilhões de dólares, tá? Ela tem 25 unidades geradoras. São as antigas, aí depois aqui foi uma pequena expansão, e daí depois as novas. Beleza? Ela fica no rio Tocantins. Então aqui da Tucuruí. Só que o estado é Pará, tá? Não é no estado do Tocantins, no estado do Pará. Beleza? Aqui também tem algumas fotos da construção de Tucuruí, depois se vocês quiserem parar, dar uma olhadinha. Belo Monte. Belo Monte, o pessoal tem 11,2 GB, tá? Só que assim, o fator de capacidade, que é o quanto que ela aproveita da energia, é muito baixo, 0,4 só. Itaipu era 0,9. Tá? Então, ela na prática, ela trabalha com 4,5 gigawatts e não 11,2. Isso daqui quer dizer o seguinte, que ela fica uma parte do ano no verão totalmente ativa e o resto do ano ela fica praticamente desligada. Por causa da reformulação do projeto dela, né? Originalmente, o projeto dos anos 70 era para ela ser muito maior, o reservatório. Então, como foi alterado o projeto por conta do... Foi necessário Itaipu, né? Porque o Brasil estava indo sofrer, a parte energética estava bem complicada, a segurança energética do país, precisava de mais usinas. Então, foi revivido o projeto Itaipu, mas com uma redução do reservatório bem grande, 516, é menos da metade do Itaipu. O reservatório foi revivido do Belo Monte, né? Reservatório da metade de Itaipu, menos da metade de Itaipu. Quase um terço. Só para realmente... Ainda foi grande polêmica, Lagoa Monte Área, enfim... bem complicado mesmo assim, tá? Ela fica em Altamira, no Pará, que é o maior município do país, né? E também cheio de problemas.
sociais, econômicos, ambientais, enfim, bem no meio da floresta amazônica. No meio não, né? Mas está no meio da floresta. Enfim, né? Então, ela é uma usina a fio d'água, tá no rio Xingu. E tá aí, ela ajuda, ela no verão fica ligado, o verão onde a gente tem maior pico de energia, então ela ajuda bastante o sistema elétrico no verão. Né? Questiona-se muitas coisas, o impacto ambiental no município, ajudou economicamente, mas ao mesmo tempo trouxe muitos problemas de exploração até sexual, tráfico de pessoas, deslocamento de populações, uma série de problemas que acabou acontecendo. Questiona-se muito a real necessidade da energia de Belo Monte, né? Se a gente realmente precisava de Belo Monte, ainda mais com esse projeto que foi tão reduzido, tá? Mas auxilia bastante o nosso sistema elétrico, né? Então, principalmente no verão, como eu falei para vocês. Até fica assim, porque ele tentou agradar todo mundo e acabou não agradando bem ninguém, né? O projeto de Belo Monte. Mas está aí, basicamente. Foi um grande desafio reformular esse projeto. Então aqui está Belo Monte, essa foto ainda de 2016, não tinha sido ligado tudo, agora em 2019, em novembro, ligaram todas as outras adutoras e Belo Monte está funcionando com força total agora já nesse verão. Só um comparativo então aqui é o reservatório de Belo Monte. Né? Itaipu tem um reservatório muito maior, Tucuruí muito maior, Giral tem um reservatório menor, tá? Rio Madeira também teve todo aquele problema, enfim. Ilha Solteira tem um reservatório bem maior, né? Santo Antônio também no Rio Madeira tem um reservatório menor, essas duas usinas também foram projetos similares ao de Belo Monte, né? Em meio a uma série de polêmicas. Xingó, mas Xingó é só na divisa ali de Alagoas com Sergipe, não é tão assim, uma potência muito mais baixa, né? Tanto Giral quanto Santo Antônio, na verdade, tem uma potência bem mais baixa, né? Só que o reservatório é de tamanho similar ao de Belo Monte. Então, assim, só pelo potencial hídrico da região mesmo, né? Muito alto. E tem outro, tipo Serra da Mesa, bem maior, o reservatório. O Sobradinho, é absurdo, Sobradinho é 4,1 km². É muita coisa. 4,1 mil km², é muita coisa. Assim, só uma noção da escavação de Belo Monte, quando a terra foi escavada, né? Aqui tem o Maracanã, aqui tem o reservatório de Itaipu, aqui tem o reservatório de Três Gargantas, né? Que é a maior usina do mundo na China, e aqui tem a Belo Monte. Né? Foi uma obra absurda, porque eles tiveram que fazer uma transposição ao rio Xingu muito grande. Tá? Basicamente, a Belo Monte pertence à Eletrobras, tá? Mas ela não é majoritária, então praticamente toda a decisão está aqui, mas se todos os outros não quiserem concordar com ela, eles não concordam. Né? E um pouco sobre Três Gargantas, né? Sobre a maior usina hidrelétrica do mundo. Né? Basicamente, Três Gargantas ela tem dados muito próximos ao de Itaipu, né? Se é bem equiparável a Itaipu, tá? É uma usina que também demorou muito tempo para se construir, começou no início da década de 90, só vai terminar nessa década de 10 dos anos 2000. Né? Ela tem capacidade instalada de cada gerador de 840, né? Ela é de 50 Hz, na China 50 Hz. E, enfim, né? Ela tem níveis muito próximos ao de Itaipu, se vocês depois quiserem dar uma olhada também. É uma usina bastante assim, considerável. Né? Bem, então um pouco sobre PCHs e CGHs agora. As PCHs, né, são usinas que, pela norma nova, variam entre 5 e 30 MW, reservatório máximo de 13 km². As CGHs podem ter potência de até 5 MW e são todas a fio d'água com reservatório muito baixo, preferencialmente sem reservatório. Aí também a norma não ficou muito clara se teve uma alteração nesses critérios, mas eu estou usando a norma de 2012 ainda. Existe uma subdivisão dessa CGH, na verdade não só para CGH, para qualquer usina, que usinas até 75 kW são consideradas microgeradoras e até 5 MW são consideradas mini-geradoras. Né? Considerava-se para a usina hidrelétrica até 3 MW para fontes hídricas, nessa norma de 2012, mas
Eu acredito que como tenha sido, para todas as outras fontes é 5 MB, então eu acredito que como tenha sido alterado o CCGH, também foi alterado o mini geração para até 5 MB, tá? Mas isso é uma observação minha. A norma não deixou bem claro isso. Então, assim, a CGH, né, pela potência baixa, consegue implementar ela até 2 anos e meio, normalmente, em média, né? Já uma PCH, que já é maiorzinha, em 5 anos. Então, assim, é sempre complicado, porque o processo de licenciamento da PCH já é bem mais complicado do que o processo de licenciamento da CGH. A CGH é muito menor o licenciamento, fica muito mais fácil de você fazer uma CGH. Isso estava uma pressão muito grande para aumentar, né, para 5, porque o que estava acontecendo? Muitas pessoas tinham um rio que dava de fazer 5 e eles faziam 3 para não precisar fazer o licenciamento de uma PCH. Então você jogava a potência fora. Então eles aumentaram para 5 para tentar melhorar o uso dessa energia. Bem, então em 2 de janeiro de 2020, né, o Brasil possuía 1.152 PCHs e CGHs, as duas somadas, tá? Totalizando 6 gigawatts, 6 gigawatts instalados, a menos que uma Itaipu todas as PCHs do Brasil, né? Elas correspondem com 3,5% da capacidade instalada do país, tá? Além dessas, essas aqui são para macrogeração, tá? Macrogeração. Existem também 101 CGHs GD, ou seja, geração distribuída, tá? A gente vai estudar melhor sobre GD na aula de eólica e solar daqui a 2 semanas, tá? Mas é bem pouquinho o impacto, é só 98 megawatts, então não dá uma usina a gás, não dá isso, tá? Mas é 0,1% da capacidade instalada do país. Vai crescer, o tempo vai crescer. Na geração distribuída, você basicamente é aquela mesma ideia da energia solar. Você vende para a distribuidora e recebe em créditos para outro empreendimento. Tá? Muitas empresas, né, fazem usinas assim para terem descontos nas suas contas de energia, certo? Basicamente, isso seria uma usina de geração distribuída, diferente das usinas de macrogeração, que você negocia, compra e vende energia, pode participar de um leilão, enfim. Então, o preço por energia de PCH ela é muito maior do que o da UHI, né? Só que o impacto ambiental na PCH é consideravelmente menor que o da UHI, né? Então, por isso que o governo tem talvez insistido um pouco mais em PCHs do que em UHIs. Os UHIs são pouco incentivadas no nosso país, né? O processo de licenciamento é bem complexo, justamente para as pessoas não fazerem mais UHIs, mas tentarem fazer PCHs ou CGHs, certo? Então aqui tem uma foto de uma construção de uma PCH, né? Basicamente aqui tem uma descrição também, se vocês querem olhar com mais calma, né? Como é que é todo um reservatório, todo um canal de PCH, em detalhes. Então, basicamente, a PCH precisa de um estudo de inventário, um projeto básico. Então, o estudo de inventário exige uma série de estudos, como estudo geológico, geotécnico, sismológico, enfim, uma série de estudos para ver se não vai desmoronar, se não vai encher, se não vai ter nenhum tipo de problema ambiental, já entra junto também os estudos ambientais, né? Além do potencial hidráulico, cartográfico, topográfico, geológico, enfim, é bem complicado de fazer isso de inventário, tá? Para se apresentar para a ANEEL. E o projeto básico, você tem todos os aspectos técnicos da PCH. Então, quanto ela gera de energia, como é que ela vai ser montada, enfim. Daí a ANEEL vai aprovar ou não, né? Vai participar de um leilão, né? Se for aprovado no leilão e o projeto for aprovado, aí você vai poder construir a sua PCH, né? Garantido que vai vender energia para alguém. Já a CGH, basicamente, o critério é a comunicação formal, tá? Para um órgão regulador e um fiscalizador, né? Sobre a intenção de você implantar a CGH. Você precisa comunicar que você vai fazer isso. Claro, principalmente se for para GD, né? Geração distribuída. Se for para macrogeração, você tem que participar de um leilão para poder vender energia para alguém. Né? Bem, então, ali nos início dos anos 2000, houve um grande estímulo para PCHs, né? E ao longo do tempo foi reduzindo esse estímulo, demora no licenciamento e tudo mais. Agora estão forçando para aumentar um pouco de novo esse estímulo de PCHs, porque tem uma queda muito grande, né? O pessoal se interessou muito mais por solar nessa época, até eólica, que estava valendo muito mais a pena que a PCH. Agora eles estão querendo voltar, porque viram que assim, a PCH para o país vale mais a pena que a solar, né?
Então, eu quero dar um novo estímulo aqui para PCH e diminuir o estímulo da solar, basicamente. Em Santa Catarina especificamente, até 2015, independentemente de governo, né, mas o governo lançou um programa chamado SC Mais Energia, cuja ideia era incentivar, né, as PCHs no estado, tá? A matriz energética do estado é 70% hidráulica também, cerca de 25% termo e 5% eólica. Então, a gente tem eólica e solar, né? Então a gente tem esse estímulo do governo, né, para tentar fazer mais energias hidrelétricas, tá? Santa Catarina, em 2016, esses dados, tá? Continha 155 CGHs, 2017, na verdade, que eram 28% das CGHs do país, tá? E 99 PCHs. Então, é cerca de um sexto do total de PCHs do país. Tá? Santa Catarina sempre tem bem mais PCHs que os outros estados. A gente tem muito PCH aqui porque tem muito rio, né? Muito rio pequeno em queda. Então, facilita a implantação de PCHs, tá? Então, assim, o nosso estado, né, ele basicamente tem uma grande produção hidráulica, né? Então, a gente tem uma capacidade instalada de 22 GB de produção energética de 22 gigawatts de fonte hidro em média, 22, 28, 27, enfim. A capacidade instalada nossa é de 5.760, todo o estado é 5,7 gigawatts, né? Todo o estado de Santa Catarina é menor que uma Itaipu, em termos de fontes de energia, sendo que desses 5,7, 4,1 são em fontes hidrelétricas. Tá? Nosso estado é bem conhecido por ter bastante energia hidrelétrica. Bem, aqui tem um mapa das PCHs que as amarelinhas são as que já estão trabalhando, as vermelhas são as que iam entrar em operação na época, não sei quantas que se concretizaram ou não, nessa daqui é uma imagem de 2017. Então, algumas já devem estar implantadas, as outras ainda não. Bem, além de PCH, CGH e UHE, existem outras formas de você gerar energia hídrica que não seja de forma hidrelétrica, né? Você tem a energia maremotriz, que funciona pelo movimento das marés, né? Ela pode ser muito usada para complementar fontes eólicas e solares, né? Só que assim, ela é uma energia com custo de instalação absurdamente alto e manutenção também, porque ela é feita no meio do mar, né? Então, enferruja os metais relacionados à obra ou, enfim, corrói as partes de concreto. Tem que ser no meio do mar, tem que fazer uma linha de transmissão subaquática, o que também é muito complicado. Enfim, ela é uma energia que tem muito potencial, mas é praticamente inviável. E tem a energia onda-motriz, que é no movimento das ondas, tá? Que também é considerado um tipo de energia eólica, porque na verdade o vento que empurra as ondas. Então, enfim, é uma energia hídrica, porque as ondas é da água, mas é uma energia eólica. A vantagem é que ela é muito mais barata que a maremotriz, né? Só que ela vai, assim, utilizar muitas praias, costa oceânica. É difícil de você extrair bem essa energia. Hoje ainda a gente não tem uma solução tecnológica bem útil para isso. Então, assim, são energias que no futuro talvez venham a ter mais visibilidade, mas por enquanto elas ainda são bastante incipientes. Então, das energias hídricas seria isso. Na semana que vem, então, a gente tem as termos e na outra semana a gente vai ter eólica e solar. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato. Se vocês gostaram do vídeo, também podem deixar o like de vocês, se inscrever também no canal para receber novos vídeos, né? Naquilo que vocês. Na matéria de vocês, de outras matérias, se vocês tiverem curiosidade. Então, seria isso. Então, até uma próxima semana.